Olá pessoas, como vão vocês? Eu sou o Donossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série de 30 dias de Python. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante e me intriga muito em linguagens dinâmicas, que é o Monkey Patch. Durante todos esses vídeos que a gente fez, em vários momentos a gente abordou testes. No último vídeo a gente conversou sobre a introdução a testes de unidade, assim, com alguns termos mais teóricos. E eu acho que um dos principais pontos de entender testabilidade em Python, ou em qualquer outra linguagem dinâmica, né, como PHP, JavaScript e etc., vem do ponto de entender o formato de patch. As pessoas me pediram muito mock, dublês de teste, sabe? Tipo, mas eu acho que entender primeiro a função do patch é uma coisa interessante pra gente poder partir pra escrever testes melhores e também introduzir os dublês na próxima, né? Inclusive, esse é um assunto que eu acho que vale bastante a pena. Vocês queriam saber? Vocês gostariam de ver um vídeo falando sobre os dublês? Sobre mock, spy, fakes, dummies, stubs? Ia ser bem legal. Eu ia adorar produzir esse tipo de conteúdo. Então, me contem aqui nos comentários. Bom, basicamente, a gente parou num ponto onde a gente tava falando sobre testes, em que existia um componente que tava entranhado, né? Dentro de outro componente. Né? A gente queria testar alguma coisa, e a gente tem essa coisa que é o SUT, né? Que é o System Under Test, a coisa que está sendo testada, mas ela tem um componente, né, que vem de fora, que ela é uma dependência, né? Que a gente chamou ela de DOC, que é o termo correto, que é o Dependent of Component, ou seja, o System Under Test tem um componente dependente que vem de outro lugar. E aí, para testar isso aqui, a gente corre um certo baile, né? Tem que dar uma volta e tudo mais, e o Monkey Patch é uma das formas de resolver esse problema. Um outro ponto, e aí vai vir aquele papo de somos engenheiros de software, engenheirar software, orientação ao objeto, solid, não sei o que, sabe? Todo aquele papo que quem aprendeu a testar em linguagens estáticas ou tem esse approach de ser hard fan, assim, de orientação a objetos, vai falar. É só fazer uma injeção de dependência. Então, em vez de acoplar o código, você pode tirar ele e passar como parâmetro. E a gente chama isso de Dependency Injection, DI, ou em linguagens funcionais, a gente vai chamar isso de composição de função. Basicamente é a coisa que a gente depende, ou essa coisa que vai ser executada, esse outro objeto que vem do além, ele tem que ser passado via parâmetro pra gente, e aí a gente exercita ele, pode no momento do teste trocar um por outro. Esse é um outro assunto que é bastante interessante, e se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo dessa série falando sobre injeção de dependência. É um assunto bem massa também, embora eu seja muito fã de linguagens dinâmicas e o Monkey Patch mora no meu coração. Nem sempre dá pra resolver as coisas dessa forma, mas o Monkey Patch sempre resolve. Embora o nome já esteja estranho, né? Tipo assim, Monkey Patch. É o patch do macaco. Monkey, né? Algumas pessoas pronunciam assim. É o patch do macaco. E o que é um patch? O patch é uma solução alternativa avançada, para não dizer gambiarra. Eu gosto de chamar de garrote também, mas é a ideia de fazer uma substituição em tempo de execução em um determinado contexto específico. Serve para quando você está usando um framework, não pode mudar o código do framework, mas você pode fazer uma adaptação técnica avançada. Então o Monkey Patch entra muito nesse contexto e tem vários usos super interessantes. A gente vai focar hoje nos testes usando o Monkey Patch, mas eu acho que no primeiro momento a gente precisa entender como essa solução alternativa avançada funciona. Bom, eu vou trazer aqui pra vocês, eu preparei 3 exemplos, preparei assim, tá na minha mente, né, pra gente conversar, e o primeiro deles, eu quero fazer um teste de uma coisa, não necessariamente a gente vai escrever o teste agora, mas eu gostaria de mostrar como a gente faz um bypass dentro de uma coisa, né? Então, por exemplo, a gente tá olhando esse componente e eu quero meio que pegar ele e eliminar ele daqui, tipo assim, a gente vai fingir que esse componente não existe aqui, a gente passa a régua no código mais ou menos assim em um contexto específico. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma função que vai executar alguma coisa. Então, sei lá, ela executa outra coisa. Então, ela é o SUT, executa um doc, né, por exemplo. Ou uma tarefa, uma tarefa, pra ficar bonito o negócio. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou dar um print e vou falar o seguinte, iniciando tarefa. E aí, depois eu vou dar um outro print que vai ser o finalizando tarefa. Vamos pensar que aqui dentro dessa coisa, a gente tem uma dependência, né? E essa dependência, ela pode ser qualquer coisa. E aí, quando eu digo qualquer coisa, eu estou me referindo nesse espaço aqui de uma coisa que é externa ao nosso código. Pode ser que isso seja
uma função que demora muito tempo para executar. Por exemplo, precisa fazer um cálculo matemático de uma regressão estatística que leva 5 minutos para ser calculado. Pô, isso é uma merda. Então, quando a gente quer testar esse outro bloco que contém esse, a gente quer, sei lá, tentar passar por ele, sem fazer com que a coisa leve 5 minutos. Ou então a gente tem I/O, né? Input, output ou entrada e saída de componentes externos, por exemplo. Eu vou chamar um outro serviço externo, sei lá, vou mandar uma mensagem para um servidor web, sei lá, checar seu dado no Serasa. Nossa, esse exemplo é bem burocrático, né? Poderia ter sido qualquer outra coisa. Mas a gente vai mandar uma requisição, vai esperar essa resposta e durante o período de teste, primeiro, eu não quero gastar meu crédito na API externa que a gente tem, sei lá, na API do entregadores de comida, sabe? Sei lá, qualquer coisa desse formato. E a gente tem, às vezes tem cota, ou essa dependência vai gerar com que os testes rodem no lugar que tem a internet. Ou então é um banco de dados que a gente tem, que é um serviço externo, que a gente teria que levantar o container para fazer. Sabe, tem muitas coisas que podem acontecer nesse meiota aqui, que vão levar essa dependência à loucura. Então o que a gente pode fazer? Eu vou simular uma demora. Por quê? Porque é o que tem pra hoje. Eu não quero pensar num exemplo muito complexo pra ser o primeiro exemplo. Então a gente vai pegar aqui e vai chamar o sleep. Vamos supor que a gente tá fazendo uma regressão linear, coisa de estatística e que leva 3 segundos pra ser calculado. E se a gente for rodar esses testes 1000 vezes, 1000 vezes 3 são 3000 segundos que a gente perde num decorrer de um tempo de 1 ano rodando esses testes, sabe? É ruim. E aí a gente vai chamar essa função, executa tarefa. Basicamente, quando a gente vai rodar esse código aqui, ele vai levar 3 segundos pra ser executado. Iniciando a tarefa, tal. Beleza, 3 segundos, você pode pensar que é um tempo, tipo assim, até aceitável, mas tipo, vamos supor que a coisa demore mesmo, assim. Com uns 30 segundos, a gente vai fazer uma requisição externa, e isso, sei lá, às vezes é catastrófico. E no meio do teste, isso aqui vai ser muito ruim. Então vamos pensar o seguinte, vou manter o 3 aqui, mas vamos pensar que eu quero fazer com que esse time sleep não seja o time sleep. Vamos mentir pra ele, falar, olha, toda vez que você chamar time sleep, dá um skip aí. Vamos pensar, a gente vai criar uma função aqui que eu vou chamar de def skip time. E ela vai receber o time que a gente queria. E eu vou dar um print aqui e falar, tô te enganando. E aí como é que a gente vai falar? A gente vai pegar o módulo time, que é uma biblioteca do Python, né? A gente pode ir até lá, se a gente quiser, é um módulo do Python e tal. E eu não quero mexer no módulo time. Mas então eu vou falar o seguinte, time.sleep vai receber o skip time, que é essa outra função aqui. A partir do momento em que a gente faz essa substituição, vou colocar um breakpoint antes de executar aqui, você vai ver que toda vez que a gente chamar time sleep agora, ele não é mais time sleep. Ele é skip time. Então time.sleep, olha, é skip time. Então se eu colocar 10, ele falou, tô te enganando. Não importa qual é o tempo que vai demorar essa tarefa. A gente meio que tá dando um bypass nela. Essa é uma das formas de usar. Aí você vai falar, pô, mas poderia retornar um valor e tal. A gente faz isso em algum outro exemplo. Primeiro eu quero explicar o conceito. Quando a gente for executar esse teste aqui que a gente tem, vou tirar o breakpoint daqui. Olha que interessante. Iniciando a tarefa, tô te enganando, finalizando a tarefa. Ou seja, a gente alterou uma coisa em tempo de execução. A gente fez um patch. É basicamente sobre isso que se chama patch. Eu não sei porque se chama monkey. Eu não tenho essa referência. Eu fui pra pesquisar. Eu pesquisei isso uma vez e falava que era tipo assim, alguma coisa como guerrilla patch. Sabe, patches de guerrilha. Não sei exatamente. Aí parecia gorila, ficou monkey patch. É o que dizem. Eu não sei confirmar essa história. Mas basicamente a gente tem aqui uma forma de fazer uma mentirinha, sabe? E isso facilita muito a hora dos testes. Porque a gente imagina o seguinte, que a gente vai, sei lá, tem um outro tipo de validação aqui. Sei lá, verifica idade. Essa é bem mais simples, né, do que a outra, mas a gente vai chamar uma outra função aqui que faz o cálculo da idade. Def cálculo idade. Vamos pensar que isso aqui faz uma coisa muito, muito maluca, sabe? Ele vai pegar do banco de dados esse registro de tempo e aí, como você tem a data de nascimento, você vai fazer o cálculo para saber que idade a pessoa tem agora. Pensa num caso complexo assim. O meu caso vai ser muito mais bobo. Então a gente vai retornar uma idade, sabe? Você pediu um ID, buscou no banco de dados, fez um cálculo. Vamos pensar nisso aqui. Retorna idade. Vamos supor que a gente recebeu um dado e vai retornar a idade. Vai retornar esse dado. Aí vamos supor que aqui a gente vai falar o seguinte, olha, se for, então if maior de 18, então beleza, if cálculo de idade de alguém. Você vai ver que não faz sentido esse exemplo, mas é pra vocês entenderem a injeção aqui. Então se o cálculo de idade nesse dado for maior do que 18, ou sei lá, maior ou igual a 18, a gente dá um return
maior de idade. Se não, return menor. Então imagina que alguma coisa está acontecendo aqui durante o cadastro que a gente está fazendo, a gente tem que fazer uma outra validação externa aqui em cima. E aí o que a gente pode fazer? Imagina que isso aqui chama o banco de dados e faz uma conta. E aí como é que a gente faria esse esquema aqui do cálculo? Então eu mesmo vou passar a idade aqui, né? Só por desencargo de consciência. Ah, calcula a idade 10. Por exemplo. E aí como é que a gente mentiria se a gente quisesse simular essa outra coisa que faz essa chamada no banco de dados? Eu simplesmente trocaria o meu cálculo de idade por uma outra coisa. Lambda de x tal que retorna 18. Sei lá, 80. E a gente pode falar o seguinte, cálculo de idade agora é essa função que retorna um determinado dado, ela recebe um argumento, mas ela retorna um valor fixo. E a gente poderia falar, tipo assim, verifica a idade, se é maior ou menor de idade, vamos dar um print. É maior. A gente pode mentir, tem 10 anos. Legal, é menor. Então você tá vendo que a gente pode alterar o comportamento do código em runtime, substituindo as coisas que estão escritas em pedra dentro do nosso código. E isso serve para testar frameworks, para fazer dependências externas. Eu acho que vocês estão entendendo o conceito da coisa aqui e por que os patches são interessantes. Geralmente quando a gente substitui uma coisa por uma função que dá um resultado pronto, tipo essa aqui, que poderia ser uma função, não necessariamente precisava ser um lambda, a gente chama isso de stub. Stub é um dos tipos de dublê de teste que a gente pode falar em outro vídeo e a gente resolve o problema sem ter que usar o famoso mock. A gente faz sempre só uma adaptação técnica avançada. Um outro caso muito interessante que a gente tinha é que agora que a gente entendeu o monkey patch, a gente precisa que ele pare de funcionar depois, né? Tipo assim, durante o teste é interessante, mas se a gente escrever isso dentro de um teste, isso vai sujar todo o namespace do nosso código. Então a gente precisa que isso aconteça no ambiente controlado. Então quando a gente está falando de testes, é como se a gente quisesse fazer um invólucro aqui, né? Uma coisa bonita. Isso aqui é teste. Então vale tudo. Saca? Pra gente dar uma mentira nesse esquema. E aí isso tem que ser feito e desfeito dentro de um contexto de teste. Eu vou fazer agora um esquema com a função de print. A gente conversou sobre ela algumas vezes, mas a gente acabou nunca fazendo, né? Então vamos pensar o seguinte. A gente vai chamar uma função, sei lá, batata. E essa função de batata dá um print. Estou frita. E vamos supor que a gente quer testar se a mensagem que foi aqui é estou frita. Sabe, como é que eu faço isso aqui? Porque eu não tenho o controle do print. Eu não posso chamar batata e fazer o seguinte, a resposta de batata é estou frita. Porque essa função batata, ela sempre vai retornar none, porque não tem nada. E não daria para eu retornar o print. Aí eu teria que alterar o código para funcionar de uma forma em que eu categorize a mensagem, retorne a mensagem, sabe? Fica uma coisa complicada, né? Isso vale tanto pro input, tanto pro output. Tá vendo? É uma coisa interessante, porque não tem retorno isso aqui. Então não tem como eu validar esse tipo de coisa. Então o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma adaptação técnica para garantir que esse valor do print é o print que a gente queria que fosse. Só que a gente não pode alterar a função de print da linguagem para sempre, porque senão, a partir do momento que a gente fez esse print, todos os outros prints vão estar zoados e as coisas vão sair do controle, né? Então eu vou criar um gerenciador de contexto. Então vou fazer o seguinte, from context_lib import context manager. Context managers ou gerenciadores de contexto é um outro assunto muito legal. Tem uma live inteira aqui no canal, eu não sei exatamente qual é o número, eu boto o link aqui na descrição depois, mas se vocês quiserem que eu faça uma versão atualizada disso, porque esse vídeo é bem antigo, é uma live, sei lá, antes das 50, me contem, a gente pode fazer um novo vídeo sobre isso, um remake. O que é um gerenciador de contexto? É basicamente quando a gente faz o esquema e a gente tem o bloco with. Então eu vou falar o seguinte, with, então dentro desse contexto, que é um contexto que a gente vai usar de teste, a gente vai mentir o print. Então eu vou falar o seguinte, with fake print, por exemplo. Olha que massa. Aí quando a gente executar batata aqui dentro, o print não vai sair. Ele vai ter que fazer alguma outra coisa. E essa outra coisa a gente vai dar um, sei lá, as spy. O spy é um outro dublê de teste que captura como as coisas foram chamadas, né? Sei lá, foram passados os parâmetros x, y e z quando esse objeto foi chamado, ou seja, quando o print foi chamado dentro de batata, é uma outra forma de ter um dublê de teste diferente, que não é o mock, mas permite com que a gente faça essas validações. Então eu vou criar esse context manager aqui, que a gente poderia ser uma fixture de teste. E a gente ainda não falou sobre fixture, que é um outro termo muito importante dentro desse contexto, mas tudo bem. Context Manager. E aí eu vou chamar ele de fake print. E aí a gente precisa que essa operação seja feita e desfeita, né? Então é por isso a gente vai usar o wild. Então, olha que interessante. Dentro do teste, essa é a etapa de arrange ou de setup. E aí depois que essa coisa acontecer, a gente vai executar o tear down ou a limpeza. Olha que massa. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou sobrescrever a função de print do Python
usando uma outra função que é mirabolante que vai sair da minha cabeça aqui. Então eu vou pegar o seguinte, olha, print original vai receber o print. Aí você vai ver que isso aqui vai dar um chabu maluco daqui a pouco. Mas é daqui a pouco. A gente vai armazenar o print original e depois a gente vai falar que print recebe o print original. Olha que massa. Então, durante a execução, isso aqui é o durante do with. Ou seja, dentro do bloco with, o print vai ser outra coisa. E então a gente vai substituir esse print por alguma função que a gente queira. Então eu vou chamar ela de spyPrint. Massa? E aí eu vou falar o seguinte, olha a solução técnica avançada aqui. Eu vou fazer o monkey patch dentro dessa função. Vou falar skyprint.message recebe a mensagem que vier daqui. Message. A mensagem do print, beleza? Uma solução técnica avançada aqui dentro. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir o print agora, print, pelo spyPrint. E aí eu vou retornar, né, dentro desse bloco o spyPrint. E aí, depois a gente vai poder checar se esse spy aqui, então spy.message é igual a estou frita. Olha que massa. Se der tudo certo aqui, deu. Mas eu acho que não vai dar, por conta desse print aqui. Esse print é uma solução técnica avançada aqui. Ele tá falando, print is unbound, né? O linter já tá dando erro aqui pra mim. Então vamos rodar o 1 aqui. Ó, ocorreu algum problema porque essa variável print local, ela não existe em lugar nenhum, né? Então, olha que interessante. Toda vez que a gente chama uma função em Python, né, a gente vai recorrer àqueles esquemas de escopos, né? Então, existe um escopo dentro da linguagem, que é o escopo local, que é o que está dentro da função. Por cima desse contexto, a gente tem o escopo global. E por cima, tá vendo? Então a gente tem o local, que é o que está dentro da função. A gente tem o global, que é o que está fora da função. E caso esse nome não esteja definido nem no global, nem no local, ele está definido em um outro escopo que a gente chama de built-ins. Tem uma live aqui no canal sobre namespace, se vocês quiserem assistir depois, eu vou deixar linkado aqui. Então, basicamente, o Python ele vai fazer isso aqui. Ele vai tentar procurar no local, se não tiver no local, ele procura no global, se não tiver no global, ele procura no built-ins, e senão ele vai dar erro. Massa? Então a gente vai ter que importar os built-ins aqui. Então import built-ins. E aí eu vou falar pra ele, olha, lá nos built-ins tem um print, uma função chamada print. E aí você pega ele e usa ela aqui. E aí você sobrescreve o built-ins pelo spyPrint. E depois você retorna pro print original. Então, olha que interessante. Antes de testar a função batata, a gente colocou ela num contexto onde a gente pode pegar o resultado do que foi chamado nesse print que aconteceu aqui nesse determinado momento. E ele vai estar armazenado via também monkey patch dentro da função spy. E aqui a gente fez uma maracutaia bem parecida com o que a gente tinha feito aqui, só que um pouco mais complexa, porque ela é feita e desfeita ao mesmo tempo. Da mesma maneira, agora eu posso dar um print aqui, spy message. Se nada deu errado, no final ele vai printar o estou frita, e o estou frita não é daqui. Ele é o estou frita que vai ter dentro da mensagem do spy. Então, pra gente saber que essa é uma mensagem do spy e não a mensagem daquele print, eu vou fazer o seguinte, spy diz, saca? Spy diz message. E a partir disso aqui, a gente vai ter que receber esse spy diz estou frita. Vamos rodar e ver o que acontece agora? Ah, estou frita. Tá vendo que eu peguei o print da própria mensagem, e aí esse print aqui foi interceptado por esse contexto, né, que é um print de mentira. Então a gente hackeou o sistema, né? Isso aqui, em vez de fake, a gente poderia chamar de patch para ficar mais bonitinho. Então esse é o patch do print. E aí o patch do print retorna um spy, que é alguém que está olhando os parâmetros que entraram aqui dentro. E aí você viu que a gente consegue fazer essa coisa de uma maneira mais simples, né? E aqui a gente usou dois dublês e nenhum deles é o mock, né? Aqui a gente fez um stub, aqui a gente fez um spy completamente hackeado. Daria para fazer isso de uma maneira bem melhor. Mas aqui o intuito é entender o patch. Então essa solução avançada faz com que o contexto mude durante o teste, saca? Então a gente veste uma roupinha nele aqui. E essa roupinha não tem a dependência. Basicamente essa é a ideia do monkey patch. E aí você vai falar, bom, beleza, mas isso aí porque você está usando print, porque você está usando a coisa. Como é que isso aqui ficaria num caso real de alguma coisa que funciona? A gente já viu uma forma de criar mocks do HTTPX com Respecs nessa série, e eu falei que funcionaria com o IOHTTP, que tem um cliente, o requests tem o responses, então isso funcionaria para qualquer caso. Mas aqui eu vou mostrar o jeito como a gente faria isso no modo PyTest. Então, lembra de instalar, né? Tipo assim, dentro do seu ambiente virtual, pip install, PyTest e o HTTPX, se você for rodar isso aqui. Recomendo que você use o PyTest Cov também, uma recomendação do último vídeo, para a gente poder brincar com isso aqui, dentro do ambiente. Então, eu quero fazer o seguinte, eu tenho uma função aqui que faz um get, pega dados da internet. Sei lá,
fetch data. Massa? E a partir dessa função, o que vai acontecer? Então vamos lá, import httpx. Esse é um caso bem mais complexo, vocês vão entender o porquê. Então eu vou falar httpx.get, e aí a gente vai ter que pegar aqui desse fetch data, e aí a gente vai ter isso aqui que é o response desse esquema. E aí esse fetch data, se o resultado for, ó como ficou mais complicado, if response.statuscode for igual a 200, a gente vai retornar o response.json. Ó como as coisas começam a ficar bem mais complicadas aqui. E se não, né, se for qualquer coisa diferente disso, eu poderia falar dos códigos, certo? Mas a ideia é entender o conceito aqui. Eu vou retornar nada. Eu vou retornar isso aqui vazio. Como é que a gente faria se esse objeto é tão complexo para resolver esse problema, né? Beleza, a gente pode fazer o seguinte, falar, olha, eu vou dar um patch no httpx.get por um stub qualquer aqui, stub. Aí você vai falar, bom, o resultado desse stub não vai funcionar, né? Porque quando a gente chamar o get, ele vai ter que ter o status code, ele vai ter que ter um método JSON, né? Não daria para fazer uma função simples que substitui, né? Igual a gente tinha feito ali no primeiro, né? Que era simplesmente trocar. E o fato de ter o spy também não muda muito, porque eu não quero saber o que o get chamou, mas eu quero poder conseguir testar esse fluxo, onde é 200 e onde não é. E o que a gente vai fazer com isso? É nesse momento que entra um outro tipo de coisa aqui, que é o fake, que é um outro dublê. Então eu vou colocar aqui, fake é um dublê de testes. E aí a gente vai criar, sei lá, um class fake response, vai? Pra gente ficar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ele vai ter um dunder init, olha que massa, self, e ele vai receber a URL, porque ele vai ter que receber a URL de alguma forma, porque o get tá chamando isso aqui, e ele vai ter que receber o status code também, porque o status code é o fator que deriva aqui, né? Tipo assim, se a gente vai por esse caminho ou se a gente vai pelo outro caminho. Massa, então eu vou fazer o seguinte, self.statuscode recebe status code. A URL ela tá aqui meio só de brinde, a gente não vai usar ela pelo menos nesse momento. Com esse objeto fake, a gente poderia substituir, né, fazer um monkey patch do get por isso aqui, passando o argumento de status code. Aí com isso a gente consegue variar esses dois casos. Só que aí como é que a gente vai fazer o monkey patch aqui? Aí entra o grande trunfo do PyTest. O PyTest já tem um objeto de fixture que faz monkey patch. Então a gente só precisa chamar ele dentro da função e a gente ganha essa propriedade para brincar aqui. Então vamos lá. Def test, eu vou usar o nome da função igual aquilo que a gente tinha feito, né? O fetch data deve retornar 200. E aí aqui dentro a gente pode pegar o monkey patch, que é uma fixture que isso já vem no PyTest, eu não preciso importar, é só usar, ele sabe se resolver com esse parâmetro. E aí eu vou falar o seguinte, olha, monkey patch.set attr, porque eu vou mudar um atributo de alguém. E de quem é esse atributo que eu vou mudar? É do httpx. Essa é uma forma mais bonita de escrever, né? Isso aqui, né? httpx.get recebe blá. É uma forma de usar o monkey patch, porque o monkey patch aqui, ele vai desfazer a operação, para que a gente não tenha que implementar um context manager e tal. Ele já faz isso. Então a gente vai usar o get, e aí o get vai ser substituído por uma outra coisa. E essa outra coisa vai ser um stub. Olha que doido. Vai ser um stub que vai ser um lambda mesmo, lambda de URL. E essa URL vai retornar esse objeto fake response, sabe? Fake response, onde a gente vai receber a URL que a gente queria e o status code, que é o que a gente quer, que é 200. E a gente acabou de contar uma mentirada inteira, tá vendo? A gente substituiu o get por um objeto que é um fake, ou seja, ele tem um pouco mais de comportamento do que só o que era esperado. Só que se a gente for rodar isso aqui, então vamos pensar o seguinte, result desse teste aqui, ele é a chamada do fetch data, com qualquer URL que seja, e aí eu vou passar, sei lá, o meu site mesmo, http://donossauro.com. Massa, e aí a gente vai dar um assert e ver se o result é igual a um dado que a gente teria que retornar aqui. Então eu vou pensar o seguinte, que esse result, ele vai vir o seguinte, data, sei lá, um JSON que veio daqui, né? É o resultado do 200. Então vai ser data, e a partir desse data eu vou escrever que é fake data. É um resultado simples pra gente poder passar por esse caminho aqui dentro. Vamos rodar o teste e ver o que acontece? Então PyTest, exemplo 02, -v. Aí ele falou, deu erro, porque fake response não tem um atributo chamado JSON, que é essa função que ele chama aqui, o método, né? Então a gente implementa def JSON, aí recebe self, e a partir daqui a gente passa qualquer mentirada que a gente quiser passar pra ele. Então eu vou simplesmente retornar o quê? Vou retornar data fake data. E a partir desse momento, essa função vai entrar no código 200 e vai retornar o JSON que a gente queria. Vamos ver o que rola? Massa, funcionou. Se a gente quiser ver o coverage disso aqui, -cov, exemplo 02. Aí ele falou, ó, um miss, ou seja, o miss é esse else que não foi coberto aqui, né? Se a gente quiser ver, então
Coverage HTML, e a gente vai pegar, sei lá, Firefox, Developer Edition, HTML Core, você pode clicar no negócio, é que eu sou meio maluquinho das ideias. Aí ele falou, olha, tudo dessa função foi testada, mas esse fluxo a gente não conseguiu entrar, porque o status code é 200. Legal. E se a gente fizer uma outra função dessa aqui, que retorna 500? Então, em vez de 200, retorna 500. Ou seja, 500 nem chama o JSON aqui, né? Ele retorna um dicionário vazio. Então, aqui retorna 500. E aí, o fake data aqui não existe mais. O que a gente vai retornar é um dicionário vazio. Vamos ver o que acontece? Beleza, os dois testes passaram. O coverage agora passou nos dois fluxos, porque os dois testes foram executados. E olha como isso é muito massa. Então, a gente usou um stub, que é uma funçãozinha que retorna um dado qualquer, e ele retornou um dado fake. E aí, esse dublê de fake, ele tem um dunder init, ele tem um JSON, ele poderia ser uma coisa mais complexa para esses momentos onde a gente precisa fugir da coisa. Se isso fosse, sei lá, uma chamada de banco de dados que chama session do banco que precisa retornar um array com vários valores, você pode dar essa resposta pronta para ele. Então, basicamente, essa é a ideia do Monkey Patch. É pegar e substituir essa coisa que a gente precisa para poder passar ali na meiota da coisa, né? Se você quiser, sei lá, isso estoura um erro e cai numa exceção, né? Por exemplo, ele não conseguiu fazer isso aqui porque deu timeout. Aí agora aqui vamos pensar que a gente quer que isso aqui retorne um erro, né? Por exemplo, vamos colocar um try. Vamos supor que a gente quer simular um caso onde a gente tenha um erro nesse request. Então, accept, por exemplo, x, sei lá, timeout, poderia... Vou pegar o genérico, o request error mesmo, tipo assim. E a gente retorna também nada, só pra gente ver o que rola. Então a gente tem o teste do 500 e tal, como é que a gente simularia isso aqui pra dar um erro? Eu vou copiar a mesma coisa aqui de novo e vamos, em vez disso aqui, pegar e vai dar erro. Aí o que rola aqui? A única coisa que a gente precisa fazer é substituir isso aqui por uma coisa que dê erro. Então, ele vai receber a URL e a gente poderia falar o seguinte, vai dar um rise, por exemplo, quando chamar o get, e aí pode ser o HTTPX, por exemplo, request error, por exemplo. Poderia ser qualquer tipo de erro, né? Sei lá, timeout error, deu ruim. E aí, nesse caso aqui, olha que interessante, ainda assim funcionaria. Beleza, pô, deu erro, alguma coisa eu fiz de errado aqui. Rise. Eu não posso dar rise dentro de lambda, então peraí. Def fake error, por exemplo, lá, patch error, e aí aqui dentro a gente vai receber esse esquema aqui, né, da URL, e aí a gente vai levantar essa exceção aqui. Aí aqui a gente tira esse lambda daqui e chama o patch error. Peraí, não é timeout error, né? Timeout exception. Agora sim, agora vai funcionar. Vamos ver? Tcharam! Passou também, ó. Então aí a gente consegue simular tudo usando somente Monkey Patch. Tá vendo que a gente usou vários outros dublês, né? A gente usou o fake, a gente usou o stub, a gente usou o spy. Todos eles construídos meio dessa maneira, meio maluca. Mas se a gente traz eles aqui pro contexto, você vai ver que, bom, a gente consegue fazer esse bypass via contexto, né? A gente pega e coloca isso aqui, vou mentir. A gente vai hackeando o espaço global e aí a gente não precisa desse esquema de injeção de dependência. Tudo bem, se desse para usar a injeção de dependência, no caso, seria muito melhor? Seria muito melhor. Mas nem sempre a gente tá com isso disponível. Tipo, no caso dos prints, dos inputs, as coisas são built-ins, vai ficar muito ruim. Imagina, tudo que você quiser executar, qualquer função de dentro do Python, você teria que passar ela via parâmetro e ia ter, sei lá, 50 mil parâmetros para validar. Então, é muito interessante como isso aqui funciona, né? Porque a gente consegue simplesmente fazer o Monkey Patch. A set-attr, né? É aquele esquema, né? É só isso, né? A gente tá escrevendo isso de uma forma mais rebuscada e aí, por conta disso vir do PyTest, ele desfaz sempre a operação, né? Você tá vendo que ele vai dando erros diferentes conforme o tempo vai passando aqui dentro da função. Pô, isso é muito massa. Então, a ideia do Monkey Patch é fazer esse tipo de coisa. Você viu que a gente não usou o mock em lugar nenhum, porque eu fiz isso propositalmente para mostrar os outros dublês, mas para mostrar que, tipo assim, o que a gente pensa sobre mock, sobre aquele conceito todo grande, ele não é sobre mock. Grande parte dele é sobre Monkey Patch ou sobre patching, né? Então é basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenha gostado, espero que tenha ficado legal. E eu vejo vocês aqui no próximo episódio dos 30 dias de Python. É isso, valeu. Bom, galera, esse é o nosso after, né? Às vezes ele acontece aqui. E eu queria pedir, perdi. Um dia isso ia acabar acontecendo. De literalmente perder um dia. E aconteceu. E tá tudo bem. Espero que vocês sejam compreensivos comigo e que tenham gostado desse assunto de Monkey Patch. Então, qualquer coisa que vocês precisarem de mim, deixem aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima. Beijinho e tchau, tchau.